Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou te falar 5 habilidades técnicas que vão aumentar o seu valor de mercado e, claro, a sua parte técnica também. Isso faz parte, da minha busca diária como programador para ir aumentando o meu nível técnico e automaticamente ir galgando os degraus da carreira e também buscando ter um código mais coeso, mais limpo, que agregue mais ao time que eu trabalho, melhorando tanto na questão de manutenção, expansão e também evitar bugs nos sistemas. E antes da gente começar a nossa dica número 1, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar um comentário dizendo qual dica mais fez sentido para você. É bem notável quando a gente passa por um código e vê que a gente está passando por um código de um programador mediano e de um programador notável. E essa é a escolha que você, como programador, deve tomar todos os dias para definir que tipo de carreira você vai ter e como você vai escalonar no mercado de trabalho. E eu prometo para você que se você colocar em prática essas 5 habilidades a partir de hoje, você vai ver uma mudança significativa na sua carreira. Dica número 1. Leia código de outras pessoas. Eu sei que eu já falei disso no vídeo Conselho que eu daria a um Dev Júnior, mas isso realmente é fundamental e eu vou te provar a partir de agora. Pode até parecer um pouco estranho, porque não envolve escrever código de fato, mas ler código de outras pessoas vão mudar o seu mindset como programador, você vai começar a perceber outros caminhos que são diferentes dos que você já possui dentro da sua linha de raciocínio, isso vai impactar muito na sua lógica de programação. Quando eu trabalhava na USP e eu comecei a entregar as minhas primeiras pull requests e eu via lá aqueles comentários dos outros programadores apontando vários caminhos que eu poderia ter percorrido, mas que eu não tinha enxergado com a ótica de lógica de programação que eu possuía na época, eu comecei a perceber que a régua lá era muito mais alta do que o nível técnico que eu tinha quando eu entrei. E essas coisas fazem total diferença. E quando eu falo para você ler código de outros programadores, é porque isso me desenvolveu a capacidade de começar a observar os arquivos que eu ia mexer, ver como eles construíam seus padrões de códigos e comecei a aplicar. E isso começou a fazer com que cada vez menos tivessem comentários nas minhas PRs, automaticamente melhorando a performance dos meus cards e a minha entrega foi ganhando mais valor dentro do time. Ainda na USP, quando eu mudei para trabalhar no FlowBuild, que é uma biblioteca open source desenvolvida pelos membros fundadores da fundação da USP, aí que a régua técnica aumentou ainda mais, porque os meus PRs eram revisados pelos professores acadêmicos que criaram a ideia dessa biblioteca. E é claro, era muito difícil um card meu passar de primeira. Então, isso tudo foi fazendo com que eu tivesse que prestar ainda mais atenção na entrega do código que eu fazia. E eu comecei a ler mais os códigos dos outros programadores para tentar mudar a minha mentalidade técnica e entender os caminhos que eles pensavam para fazer as suas entregas. E isso começou a aumentar cada vez mais o meu nível técnico, onde eu parei de ter pressa de entregar um card e pensar mais até mesmo antes de começar a escrever o meu código. Tudo isso graças a estar lendo códigos de programadores mais experientes que eu e prestando atenção em todos os comentários de pull requests ao longo da minha carreira até aquele momento. Depois da USP, eu iniciei um novo desafio na minha carreira, de trabalhar nos maiores players atacadistas do estado de São Paulo e talvez até a nível Brasil. E lá era um outro padrão de código, eram outras bibliotecas agregadas ao queridinho React nosso de cada dia, e aí a coisa começou a mudar. Por quê? Eu vim de um mindset bem mais acadêmico e que tinha muita filosofia, de certa forma, envolvida no mindset técnico, para um mindset mais mão na massa, galera mais objetiva. E eu tentei agregar partes boas do que eu aprendi daquele outro mindset de programação da minha empresa anterior, mas também respeitando o padrão de código do projeto atual que eu estava me inserindo. E claro, eu tive que gastar mais um tempo lendo o código desses novos projetos para entender como eles funcionavam e perceber como era o fluxo de entrega dos outros programadores mais experientes que eu. Ou seja, mais uma vez eu estava lendo código, o que é muito importante e vai somar muito na sua carreira. É algo que você realmente deveria prestar atenção. E agora eu vou trazer uma boa notícia para você. Você não precisa ficar trocando de empresa, como eu pensava que tinha que acontecer, para eu começar a me expor mais aos códigos de outros programadores. Você tem outros caminhos para isso. Inúmeros repositórios abertos no GitHub que você pode clonar esses projetos, estudar esse código de outros programadores. Principalmente você pode entrar em projetos open source, baixar o código e ver como as pessoas pensaram para fazer aquelas soluções. E claro,
Existem sites específicos para isso e repositórios quase que meio que obrigatórios. E eu vou deixar 3 exemplos aqui na descrição. Um deles é um site que você paga mensalidade para fazer desafios técnicos. Desse site, inclusive, ele tem um repositório do GitHub que você pode ler os desafios e tentar resolver. É claro que ali ele já tem esses desafios resolvidos, mas cabe a você como programador encontrar outras maneiras, quem sabe tentar gastar um tempo de fazer 3 outras formas de resolver aquele problema, percorrer outros 3 caminhos. E essa prática de ler códigos e tentar alterar eles é o que realmente vai fazer você expandir o seu repertório como programador. É aí que começa a filosofia do como eu resolveria esse problema. É aí que você vai começar a colocar em prática tudo que você vem estudando há meses, há anos, ou até mesmo tudo que você vem praticando no seu dia a dia como programador, você vai colocar em prática tentando encontrar outras conexões diferentes de outros programadores e que resolva aquele problema com um código mais limpo ainda do que o que você encontrou como exemplo inicial. Vamos à nossa dica de número 2. Pratique, 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 pratique. Simplesmente assim, pratique. Por que eu estou dizendo isso? É muito comum que quando a gente está aprendendo uma nova linguagem, Lib ou Framework, a gente se prenda no que eu chamo de Tutorial Hell, que é um pouco parecido com Callback Hell ou o próprio Drilling do React, que é quando você se prende a só ver inúmeros tutoriais e no final do dia você não sabe fazer nada sozinho. É por isso que você pode reparar no tipo de didática que eu tento trazer aqui para o canal. Vou te dar um exemplo. No tutorial de Donuts, eu te ensino como fazer um menu responsivo, clicar no ícone de menu hambúrguer e abrir as opções. Já no tutorial do All Star, que é a nossa página de produto, eu chego até o nível de você fazer o responsive e ter o menu hambúrguer ali aparecendo. Mas eu te deixo o desafio no final do vídeo para assistir o tutorial do Donuts, aprender como fazer o evento de clique e exibição do menu e replicar no projeto do All Star. Por que eu faço isso? Ainda que você esteja usando um repositório como base para você ter uma colinha de código e replicar no outro, esse é o primeiro nível para você começar a evoluir, mesmo que tendo uma colinha, para ir escalonando o seu nível técnico. Um outro nível seria você chegar ao ponto de talvez num terceiro projeto que você estiver fazendo, já saber os caminhos e conseguir se virar sozinho. É aí que você sai do tutorial hell e se torna de fato um praticante do que você está aprendendo. E é claro que é essa prática que vai te fazer ir crescendo na carreira, aumentar tanto o seu salário quanto a sua régua técnica no time que você está atuando. E se você ainda não está no mercado, comece a estudar do jeito certo, que é o que eu estou te propondo nesse momento. Pelo menos é o certo para mim, não sou dono da verdade. E o nosso passo número 3 é saia do se funcionar está bom. Deixa de pensar assim, senão você vai ser júnior para sempre. E quando eu falo de ser júnior para sempre, essa semana eu estava tendo uma conversa com um amigo meu que ele estava perrengando mexendo em código de um sênior, que ele é sênior só por ter tempo de programador e não por de fato programar como um sênior. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Vamos ao tópico número 3 então. Por que eu estou falando para você sair do se funcionar tá bom? Eu vou repetir para você um conselho que é dividido em 3 etapas que eu recebi de um true sênior da USP. E ele me disse o seguinte: toda vez que você pegar um card, faça funcionar, melhore o seu código e pense se tem uma oportunidade de melhoria de performance. Vamos falar um pouquinho sobre esse conselho que ele me deu. Faça funcionar. Seu primeiro objetivo quando pega um card é fazer a funcionalidade acontecer. E muitos programadores param por aí. Aí vem o segundo nível do conselho dele, que é refatore o seu código, deixe ele o mais limpo possível, pense na maneira que você escreveu esse código e se tem um caminho mais objetivo, com menos linhas e talvez até com desagregação de código. Ou seja, você está criando um monte de variáveis dentro de uma função, essas variáveis poderiam ser criadas externas e só serem invocadas ali dentro, dentre esses outros tipos de coisas que envolvem um código mais limpo. Não é um vídeo, um tutorial sobre clean code aqui. Mas pensa nisso quando você estiver fazendo o seu código. E a gente entra no nível 3, que eu não vou entrar na parte de back-end, porque dariam horas, milhares de horas falando sobre isso. Entrando na seara do front-end, eu vou bater só em 3 tópicos. Muito programador não se preocupa com SEO, acessibilidade e pasme. Esses dias eu estava conversando com o front, que ele nem sequer conhece aquela abinha do inspecionar, Generate Lighthouse Report, que ele pode observar a qualidade da página, tanto no desktop quanto no mobile.
Não é o tema do vídeo de hoje, mas se você não sabe do que eu estou falando, cabe dar uma pesquisada. Quem sabe qualquer hora eu não faço um tutorial aqui no canal que eu passo por essa etapa também. Se você é júnior e está no seu primeiro emprego, nas suas primeiras semanas e meses ali, ou se você está só estudando, fica tranquilo quanto à etapa 2 e 3 desse conselho. Elas vão vir com o tempo para você. Por enquanto, só tenha em mente que só funcionar tá bom nunca vai ser suficiente. Se você quer realmente ter uma carreira de sucesso e, como eu prometi no título desse vídeo, desenvolver essas habilidades para crescer o seu valor de mercado e a sua régua técnica. Dica número 4. Envolva-se com a comunidade de tecnologia. Eu já falei sobre isso aqui no canal, no vídeo de como conseguir a sua primeira vaga de programação, onde eu falei a minha saga para aprender espanhol, sem fazer curso e sem assistir aulas, entrando em servidores do Discord e começando a conversar com as pessoas me expondo ao idioma. E aí é que está o ponto. Você como programador, para você poder se inserir melhor e entender como os programadores pensam, como eles agem ali na hora de escrever código, nada melhor do que você estar num servidor de Discord, onde a galera faz pair programming, seja pessoas que estão estudando ou fazendo exercícios de faculdade junto, ou até mesmo programadores júniores de primeiro emprego, que isso acontece bastante. Não deveria denunciar ninguém aqui, mas já que eu comecei a falar com essa boca grande, vamos continuar. Várias vezes eu entrei em alguns servidores do Discord e tinham júniores dos seus primeiros empregos com medo de pedir ajuda de programadores mais sêniores do time que eles trabalham, compartilhando a tela ali, morrendo de medo de chegar ao final do dia e não entregar o card. Eu mesmo já ajudei alguns deles. E por que eu falo para você se expor a isso? Como eu falei lá no vídeo como conseguir a sua primeira vaga, de eu estar ajudando pessoas assim, já me surgiram várias propostas de trabalho, coisa que eu não estava procurando no momento e acabei não aceitando. Mas se você está procurando emprego, já fica essa dica bônus aí para você. Mas por que eu estou falando de você se expor à comunidade? Por exemplo, eu fui o projeto piloto, eu fui o usuário número 0 do projeto DevFest, no qual um amigo meu começou para ensinar pessoas a programar. Essa pessoas no plural começou como uma pessoa no singular, que era eu. E hoje eu sou um dos administradores do DevFest. Então, o fato de eu estar inserido nessa comunidade e ficar ajudando outros programadores que estão querendo, outras pessoas, que estão querendo se tornar programadores e outros programadores júniores que estão querendo galgar na carreira, me faz ter que responder dúvida técnica de diversos assuntos diferentes. Então, eu fujo daquele meu comodismo de saber só o que eu sei para o meu dia a dia de trabalho e eu tenho que estar sempre pronto para ajudar outras pessoas. Isso faz eu aumentar a minha régua técnica e também me acende vários alertas de coisas que eu faço fazer funcionar, mas lá no fundo eu não sei bem o porquê, porque se eu soubesse não teria dificuldade para explicar. E quando você está inserido numa comunidade, isso começa a ficar evidente para você, e é onde você começa a identificar pontos de melhorias e você vai corrigindo esses pontos na sua régua técnica, e isso faz de você um programador melhor e, como é o tema do vídeo, vai aumentar o seu salário ao longo do tempo porque está aumentando a sua régua técnica. Sempre o aumento de salário vai estar vinculado à sua entrega técnica, a menos que você seja sênior de tempo de casa, que não é o assunto do vídeo de hoje, mas infelizmente temos muitos desses no mercado e você não vai querer ser um desses, afinal você está num canal que te ensina sobre código, que te ensina sobre mindset de programação, é sinal que você não quer seguir por esse caminho. Esse disclaimer feito, vamos à dica de número 5. Dica número 5. Entenda por debaixo do capô. Por que eu vou bater nessa tecla nesse vídeo? Não importa se você é autodidata, aprendeu a programar na faculdade. Alguém aprende a programar na faculdade? Não é o tema do vídeo. Bootcamps pelo YouTube, eu mesmo estudo bastante pelo YouTube, por isso que eu resolvi criar esse canal aqui, ou sei lá, cursos na Udemy, tanto faz para onde você está estudando, livros, PDFs, e-books, tanto faz. O que eu quero defender aqui é não seja um fanboy de libs e frameworks, aprenda a linguagem por detrás delas. Por que eu estou falando isso? É claro que no mercado de trabalho atual, dificilmente, não estou dizendo que é impossível, porém, dificilmente você vai conseguir uma vaga só com JavaScript puro. Você vai ter que saber um Vue.js, um Angular ou um React. E tá tudo bem. Agora, o problema é você só saber se virar com esse tipo de ferramenta e não conhecer a linguagem. É por isso que eu tenho uma playlist inteira dedicada a JavaScript puro aqui no canal, porque eu sei que é isso que faz a diferença. Por mais que sejam os vídeos que menos pegam views aqui do canal, eu tenho recebido feedback das poucas pessoas que acompanham. Inclusive o projeto de Ikigai, eu vou deixar ele também aqui como sugestão, uma pessoa me mandou um depoimento no WhatsApp falando que aquele projeto abriu a mente dela para coisas que ela nem imaginava que era possível fazer com JavaScript puro. Aí eu me peguei pensando, cara, tudo que é feito com biblioteca, de certa forma, dá para fazer com Node.js, sem lib, com JavaScript puro. Por que as pessoas se perguntam isso? Mas, enfim, aprenda por debaixo do capô.
E agora eu vou abrir um exemplo real do projeto que eu trabalho hoje. É claro que eu não posso abrir muitos detalhes, mas o que eu posso eu vou falar nesse vídeo. A gente caiu em duas vulnerabilidades críticas que eram ligadas a termos duas libs específicas na nossa aplicação. E aí, uma delas, quando eu fui analisar, eu percebi que a carga horária para fazer aquilo na mão não iria onerar tanto assim a despesa de homem-hora e nem era algo tão complexo ao ponto de justificar a instalação de mais uma lib no projeto. Então, quando você conhece por debaixo do capô, você começa a se tornar apto para enxergar esse tipo de tomada de decisões. É claro que ele não vai vir ali talvez no seu primeiro ano de mercado, mas conforme você vai exercitando, conhecer as coisas por debaixo dos panos, você começa a aguçar o seu olhar para esse tipo de mindset também e poder opinar nesse tipo de tomada de decisões, de por que instalar, por que não instalar, qual o impacto econômico de fato no valor que vai custar fazer aquilo na mão e não com uma biblioteca. Esse tipo de coisas vem com o tempo, desde que você não seja o sênior de tempo de casa. Não sei por que eu estou falando isso toda hora, isso ficou na minha cabeça de tanto que isso foi falado no grupo essa semana. Mas enfim, fica aqui o meu conselho. Por mais que você esteja usando uma lib ou um framework, aprenda como essas coisas funcionam. E essas foram as 5 sugestões de habilidades técnicas a se desenvolver para você aumentar a sua régua de programação. Tenho certeza que se você colocar essas 5 sugestões aí no seu dia a dia, você vai ver uma melhora significativa na sua entrega de código, seja dos projetos da faculdade, seja estudando, tendo menos dificuldade em aprender novos conceitos e até mesmo na sua carreira como um todo. Espero que essas 5 dicas tenham sido úteis para você. Não se esquece de deixar aí nos comentários quais delas fizeram mais sentido para você e qual você precisa aplicar mais no seu dia a dia. Não se esquece de se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.